Oi, pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Quem era aquela senhora? Já faz muito tempo, Isa. Eu e minha família morávamos na cidade, com meus 2 irmãos menores. Éramos 3 crianças e minha mãe, que trabalhava fora. Eu tinha 8 anos e estudava na parte da manhã. Meus irmãos ficavam em casa sozinhos até então. Aí eu chegava da escola, esquentava o nosso almoço e dava para os meus irmãos. E esperávamos seguros em casa, enquanto a minha mãe estava no trabalho, que era a caixa do supermercado na época. Ela chegava sempre bem tarde da noite. Apesar desse cenário, eram felizes e nos divertíamos muito ouvindo rádio e da TV. Nada normal nunca aconteceu. Um dia, como de costume, cheguei da escola e fui para a cozinha. No fogão tinha uma senhora negra alta, muito educada e bonita, mexendo nas panelas. Ela me chamou e falou que minha mãe havia pedido que ela desse uma olhada na gente enquanto ela trabalhava fora. Não achei estranho. Ela me contou que era sozinha e que os filhos tinham crescido e que não custava nada nos ajudar. E me ensinou que não era seguro soltar o arroz da panela com um garfo que era mais seguro soltar o arroz com um garfo antes de pôr a panela no fogo. O arroz sairia soltinho e não correria risco nenhum de eu me queimar. Eu só tinha 8 anos, mas levo essa dica pra vida até hoje. Ela foi pro quintal, lembro dela na pia, lavou a louça, comeu alguma coisa e foi embora. Eu não lembro seu nome, nem lembro de vê-la sair. E se passaram 40 anos desse ocorrido. Hoje tenho 44 anos, 48. Um dia, desses conversando com a minha mãe sobre esse episódio, perguntei pra ela quem era aquela senhora que era tão altiva e elegante. Apesar do corpo graúdo de mulher de idade, ela é bem elegante nos gestos e voz. Minha mãe disse assustada que nunca pediu pra ninguém cuidar da gente. Só tinha 2 chaves de casa e uma era minha e a outra dela, no caso. Nunca pedi pra ninguém fazer almoço, nem olhar vocês. Muito menos conhecia essa senhora, disse minha mãe. Imagine a minha surpresa. Perguntei aos meus irmãos e eles não se lembram de nada desse episódio. Passados 40 anos desse ocorrido, hoje eu reconheço que tinha uma entidade que cuidava da gente. 3 crianças pequenas que, pela necessidade da mãe trabalhar, passavam muito tempo sozinhos. Talvez naquele dia algo poderia acontecer se ela não estivesse ali. Um anjo? Um espírito desencarnado? Uma entidade que cuidou de mim e dos meus irmãos? Não sei. Mas tenho uma extrema gratidão por esse dia. Obrigado por ler o meu relato. Eu que te agradeço por enviar esse relato e achei muito, muito interessante. E provavelmente tenha sido alguma entidade. Eu não entendo muito bem das entidades, mas geralmente, assim, a descrição que você deu, a gente vê nos relatos que elas vêm para proteger e cuidar da gente. Mas muito bonito o seu relato. E para não ter aparecido assim num dia acaso que não tinha nada para acontecer, provavelmente aconteceria alguma coisa, como você disse. Mas que bom que ela apareceu e passou 40 anos para você contar para sua mãe que alguém tinha ido na casa de vocês. TDAH, isso aí chama. Mas muito obrigado por ter enviado seu relato. Caso eu tenha mais histórias, por favor, nos mandar. E é isso. Eu trabalhei... vamos para os próximos relatos. As mensagens. Eu trabalhei enviando mensagens de texto na época do pager. Quem se lembra do famoso bip? Eu trabalhava na empresa e sabia do funcionamento das mensagens. Quando apareceu uma nova tecnologia, os celulares, as empresas de rádio chamada e foram acabar. Quando apareceu uma nova tecnologia do celular, as empresas de rádio e chamada foram acabando. A que eu trabalhava foi uma das últimas a fechar. Ocorre que cada funcionário que tinha o seu pager de trabalho e o particular. Se quisesse, no caso, você poderia ter 2 pagers. No meu pager particular, recebia direto mensagens de textos de colegas de trabalho. Eu saí da empresa bem no finalzinho, pois ficaria até a empresa fechar.
Ocorre que, pouco tempo depois, uma colega minha do trabalho, que era muito minha amiga, me ligou mais 6 vezes dizendo que precisava muito falar comigo. Mas, devido à correria, o nosso encontro nunca deu certo. Eu já estava em outro trabalho e já estava perto da virada do ano. No ano de 1999 para 2000, eu recebi uma mensagem via pager. Era dela, me desejando um ótimo ano e etc. Exatamente à meia-noite. Respondi e por aí foi. No início de janeiro do ano de 2000, ela faleceu em um acidente terrível. E o que aconteceu? O que acontece é que todos os meses, do dia 30 ou 31, eu recebi uma mensagem dela, via pager, à meia-noite. Liguei para a empresa e falei sobre isso, mas nunca constava nada nos arquivos. Essas mensagens são simplesmente mensagens fantasmas. Obrigado por ler meu relato. E credo! Ai, gente, tem a ligação do além, agora mensagem de pager do além também. Mas ela deve ter ficado com algum assunto que não foi resolvido com você e ela não tá conseguindo descansar por conta disso. Você já tentou acender uma vela pra ela, encaminhar ela pela luz, pra ela descanse em paz? Porque, como vocês não conseguiram se encontrar, provavelmente ela tinha algum assunto, de certa forma, importante pra falar com você e não teve a oportunidade de se encontrar com você e acabou desencarnando. Pode ser por isso que ela ainda continua te mandando as mensagens. Pode ser um erro, um bug na Matrix? Pode também. Mas, né, a gente vê bastante ligação do além aí de pessoa que ficou mal resolvida e a gente sabe que tem essa possibilidade. Mas, muito obrigada por enviar o seu relato, boa sorte, acenda uma vela e pesa para Deus encaminhar para você parar de receber mensagens do além, porque isso deve ser muito assustador. Eu, pelo menos, acharia. Não gostaria de receber uma mensagem do além. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. As cartas. No período escolar, eu ficava na casa dos meus avós maternos. Minha tia colocava as cartas e, com 12 anos de idade, ela me ensinou e recomendou que eu não ficasse abrindo as cartas todas as horas para jogar. Levei as cartas escondidas para a escola e abri para uma amiga. Foi um rastilho de pólvora. Adultos, crianças e todo mundo me chamava pedindo para que eu abrisse as cartas também. E chegavam até me dar dinheiro. Virou um vício. Me davam dinheiro e abria carta toda hora. A gente ia dormir e desligava todas as luzes e as luzes ligavam sozinha. Eu ouvia passos, risadinhas e, com medo, pedi para dormir no quarto da minha tia, mentindo para ela que eu não havia abrido as cartas frequentemente, que só abria raramente. Certa noite, acordamos com um barulho forte no quarto. Ela tinha um roupeiro muito velho. E em cima tinha vários vidros de cenobel. Aqueles vidros praticamente ficaram enlouquecidos. Pareciam dançarem e dar risadas. As duas, tomadas pelo terror. Eu olhei para ela e confessei que havia abrido cartas várias vezes. No dia seguinte, ela se livrou das cartas como se aos poucos os distúrbios cessaram. É isso, Isa. Obrigado por ler meu relato. Eu te agradeço por enviar o seu relato. Teimosa. Muito teimosa você, mas muito interessante. Será que por conta de você ficar abrindo, você atraiu algum espírito ruim que foi atrás de vocês por conta de você estar ali, né, brincando com a sorte, sem entender muito bem o que você estava fazendo? Ou pode ser que você já tinha facilidade de abrir carta porque você já tinha algo de mediunidade aflorada e os espíritos tentavam se comunicar com você porque você tinha um dom a mais que você não tinha percebido. Pode ser também. Mas de todos os casos, de todas as formas, é muito assustador. O que é cenobel? Alguém comentei pra mim que eu fiquei curiosa o que é cenobel agora. Fiquei pensando, né? A parte que mais me intrigou no relato foi o que é cenobel. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato. A senhora. Bom dia, Isa. O que eu vou te contar é um relato. É um dos relatos que aconteceu nas milhares de visões que eu tenho. Estou atualmente no Paraná. No Paraná. Por ser mais exata,
em Telecom e estou morando na casa da minha filha. Isso é só para situar o local. Vamos então ao relato. Desde que cheguei aqui nesta casa, que não sinto uma energia muito boa, a princípio achei que era apenas mudança de estado e etc. Mas não era só isso. Sempre que eu estava em qualquer local da casa, como garagem, quartos ou até mesmo no banheiro, sentia a presença de alguém muito próximo a mim. Pensava que tudo bem até aí. Não importo muito com essas coisas, pois já tenho uma habilidade de audioclarividência. Isso não me assusta mais. Só que um dia eu estava sendo incomodada por uma presença muito forte. Era como se eu pudesse a ver. Só sentir foi então que eu fiquei muito incomodada com uma presença muito forte que eu não conseguia ver, só sentir. Foi numa quinta-feira. Eu iria viajar para Medianeira fazer um trabalho lá. Eu estava no quarto dos meus netos. Quando olhei para fora da casa, no quintal, havia uma senhora com uma blusa de listras vermelhas e azul marinho. Ela falava algo e gesticulava muito. Foi quando meu neto entrou no quarto, me viu e perguntou o que eu estava fazendo. Eu me virei e falei para ele que estava tentando entender o que a senhorinha estava falando. Meu neto ficou completamente apavorado, correu e me puxou pelo braço, dizendo: "Tá louca, vó? Aí não tem ninguém." Foi aí que me soltei dele e voltei para o quarto para olhar novamente o que estava lá. Só que a senhorinha continuava ali, porém toda transfigurada. Seu rosto estava com muitos machucados e cortes, suas mãos cortadas e sangrando. Eu, como já tenho costume de ver isso, falei calmamente: "Irmã, vá para a luz. Seu mundo não é mais este aqui. Não importa quem ele machucou, crê em Deus que ele vai te libertar. Seu espírito e seu corpo poderá descansar." Gente, só senti uma porrada na parede do quarto e um grito estranho que fiquei com uma dor de cabeça. Fui para a viagem, sempre com aquilo no pensamento. Enfim, quando voltei para investigar antes de ser construída a casa, este local era uma mata. E lá havia tido um crime muito terrível. A esposa estava traindo seu esposo. E ele pegou eles no ato e acabou machucando ela até a morte. Bom, fizemos várias reuniões de oração. E minha filha ainda está na casa. Eu estou atualmente em Foz do Iguaçu, mas maluquinha para voltar para o meu grande Pará. Espero que gostem do relato. Eu te agradeço por enviar o seu relato. E, gente, você já era médium, já vi as coisas e mesmo assim essa história te marcou profundamente. Mas será que essa senhora que você viu era a mesma que o esposo terminou com a vida dela? Provavelmente, né, gente? Espírito cansado e transfigurado, triste, querendo achar a luz. Ou nem entendendo o que está acontecendo, porque dizem que quando a gente sofre, né, algo traumático assim, a gente não entende que a gente faleceu, que acabou, a gente fica meio perdido. Nossa alma não entende. Porque não é algo comum, né, gente? Sua vida está sendo interrompida ali. Mas é isso. Muito obrigada. E vamos então para o nosso próximo e último relato. O predestinado. Esse primeiro relato que faço aqui, não sei se é algo completamente sobrenatural, mas eu acho bem estranho. O ano era de 1992. Eu tinha 18 anos e amava viajar para um lugarejo chamado Vila do Espírito Santo do Tauá. Era a Semana Santa, então o pessoal ficava muito alvoroçado para ir para lá, pois o lugar era bem turismo. Chegou lá uma família que faziam 10 anos que não iam ali, pois o filho caçula quase morreu afogado naquele mesmo local, na sexta-feira santa da vez que eles foram. O rapaz Kika não quis ir à beira do rio, onde estava. Joguei vôlei, conversei e brinquei com os outros. A mãe insistiu muito para que ele entrasse na água junto com todos. Ele insistia que não queria entrar de jeito nenhum. Tanta foi a insistência que o menino cedeu. Eram aproximadamente umas 2:30. Ele sentou na beira do traspe e olhava para a água. Acho que ele lembrou que quase morreu ali.
De repente, deixou cair naquele... De repente, alguém passou e deixou cair um pouco de vinho. E ele desceu para lavar o seu braço que estava com vinho. E um pé dentro da água e outros na pedra. Quando pareceu como se algo puxasse para dentro do rio. Ele foi sendo levado pela água. Muitas pessoas se jogaram no rio para salvá-lo. Inclusive o cara que salvou a vida dele na infância. Ele gritava por socorro. Foi como se ao redor dele se formasse um grande redemoinho. E de repente, ele sumiu. A água ficou calma como se nada tivesse acontecido. Foi um desespero total. Vieram bombeiros, colocaram boias para detectar onde o corpo estava. Mas nada aconteceu. No domingo de Páscoa, estávamos sentados no traspe, vendo ainda o trabalho dos bombeiros, quando, bem no meio do rio, vimos o corpo emergir. Boiou, tipo um pedaço de pau, em pé, e deitou na água, mãos cruzadas no peito, camisa suja de barro, mas seus pertences, pulseiras, cordões e relógios intactos, apenas uma velha escoriação no pescoço. Os antigos diziam que ali havia uma grande cobra antiga, até mesmo milenar, que quando ela escolhia o seu alvo, ele nunca escaparia. Ele escapou da primeira vez, mas infelizmente ela voltou para pegá-lo novamente. Isa, esse é o meu relato, espero que goste e que acredite em mim. Não tenho muito no que acreditar, né, gente? Um relato de tragédia. Rios, né? Não gosto. Não gosto de rio. Ainda mais esses que não dá pra ver o fundo, que é fundo, não gosto. Porque muita gente morre afogada e as pessoas falam: ai, mas morreu afogado porque não sabia nadar. E se soubesse? E se não foi porque não sabia nadar? E se foi uma cobra? E se foi uma assombração de alguém que morreu afogado ali? Se foi um neguinho d'água? Se foi a mãe d'água? Se foi... Tem tantas possibilidades, gente. E coitado do menino, quase morreu no lugar. Depois volta lá, a mãe insiste. Imagina a cabeça dessa mãe pensando que é tudo culpa dela. Mesmo que não seja, né? Mas ela vai ficar se sentindo que é culpa dela sim. Mas, muito triste o relato. Bom, é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato que gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.